Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo de Henri Cristo aqui nas redes sociais. E se você tiver alguma pergunta a fazer ao Henri, coloque aqui no chat da rede social a pergunta, juntamente com seu nome e cidade. É imprescindível que informe a cidade. E acesse o site de Henri Cristo, henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Souche, dentre as quais o livro Despertador Explosivo, volume 1, que contém toda a história de Henri Cristo, desde a infância e adolescência, quando ele descobriu que ele é o Messias, a fundação da Souche, etc. E o volume 2, que contém a doutrina do Henri Cristo. Então baixe gratuitamente no site, gente. E fiquem agora com Henri Cristo. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, doce e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio do meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar implementado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continua gravitando em torno do Sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio evangélico jesuíta com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, e desperta-te. Sou Henri Cristo, Filho do Homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reinam em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, doce e justiça, que Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, e a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Reide de São Paulo.
Como lidar com a solidão? Descobrir, para viver bem na solidão, descobrir o onipresente. Quando tu conscientizar-te que o onipresente vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue, não te sentirás mais só. Então aprenderás a invocá-lo, como eu estou acabando de dizer agora, invocar ele e te sentirás muito, mas muito bem acompanhado, e tão bem acompanhado te sentirás que exalarás energia positiva, de ti sairá, todos que te encontrarem sentirão vontade de falar contigo, de ser teus aliados. Então a solidão não existe para aqueles que tomam consciência da onipresença do onipresente. Que meu Pai, que é também vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus, se assim compreendeis. Tenham todos a minha paz. Júlio, de Juquiá, São Paulo. Por que você não faz algo incrível para mostrar sua verdade? Porque não sou artista. O artista tem que fazer baladarismo, tem que fazer coisas incríveis para poder ter a clientela. Mas eu não sou artista. Eu vim a esse mundo só para cumprir a vontade do meu Pai. E eu só faço o que Ele manda. Eu respondo perguntas, eu falo as coisas que Ele manda falar. Agora, eu fazer algo, outra coisa para esse que fez essa pergunta. O nome dele? Júlio. De onde? Peraí, senhor. Juquiá, São Paulo. Pois é. Então sempre fica com o nome do lugar onde dito. essa pessoa, porque às vezes eu sou obrigado a voltar a pessoa. Então é o seguinte, se eu fizesse alguma coisa, tivesse que fazer alguma coisa incrível, então eu não seria autêntico, porque eu só vivo para o Senhor. E se for ler a minha história completa, vereis tudo que meu pai já fez. E há 2.000 anos, quando ele fala em fazer algo incrível, ele quer dizer milagres. Há 2.000 anos nunca fiz nenhum milagre. Eu disse, meu pai que faz as obras. Me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai que faz as obras. E agora também, ele faz as obras. Quando eu fui expulso da Inglaterra, vivi 7 meses na França, onde muitas pessoas filmaram tudo, foi fotografado, televisaram, os paralíticos que andaram, tudo, que meu pai fez as obras. Aqui no Brasil também, em plena televisão do Rio de Janeiro, ao vivo, num programa chamado Povo na TV, no Rio de Janeiro, Canal 11, programa do Wilton Franco, trouxeram um paralítico lá, pensando que com isso iam me desmascarar, pois meu pai fez o paralítico andar, e todo mundo viu isso em 1981, e depois disso muitas coisas aconteceram, só que eu estou dizendo uma coisa, que eu não preciso provar nada para ninguém, eu não quero provar, eu não estou, os que estão comigo aqui não creem que eu sou Cristo, eles sabem que sou, que se eu provando alguma coisa, é porque eu quero que creiam. Não, eu estou aqui vim a este mundo só para cumprir a vontade do meu Pai. Então os que têm olhos para ver, me veem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouvem-me. E aqueles que têm mais de 7 neurônios funcionando, assimilam minhas palavras e acabam compreendendo a minha realidade. Inclusive tem literatura gratuitamente na internet, os livros Despertador, tudo gratuito para aqueles que querem conhecer minha história. Assim não é disso. Baixe gratuitamente a literatura contendo a história de Henrique Cristo no site henricristo.org.br ou henricristo.net. O volume 1, Despertador Explosivo, contém a história de Henrique Cristo desde a infância, e o volume 2 contém a doutrina. Então baixem lá no site, gente. Esmeraldo da Bahia. Boa noite a todos. Henrique, tem um homem que diz ver Maria, a sua genitora. É possível que isso seja verdade? Então, se ele viu ela, porque ela tem mais ou menos uns 90 anos, cabelo branco, eu já encontrei com ela. Eu acho que é visões. Pois é, então, mas na verdade, muitas são televisões. Olha, quando eu estava em Belém do Pará, impressionante, eu estava em Belém do Pará, quando praticou o ato libertário, que culminou com a instituição do Reino de Deus na Terra em 28 de fevereiro de 82, tinha um homem que foi dar uma entrevista na televisão, dizendo que a mãe dele, que ele era meu irmão, e uma mulher que foi lá dizer que ela era Maria. Eu fiquei estupefato e dizia com uma convicção que ela era minha mãe. Então tem de tudo nesse mundo. Tem muitas pessoas que incorporam uma ideia e
E tem muitos que pensam que eu sou assim, enquanto que eu vivo desde criança obediente à ordem superior, a poderosa voz que me comanda desde criança. Tenham todos a minha paz. Gabriel de Manaus, Amazonas. O Senhor se acha o próprio Cristo? Eu não me acho nada. Eu apenas sou o servo do Senhor. Eu não me acho. É engraçado. Ninguém consegue sustentar. Como eu, mais de 40 anos, eu tenho mais de 50 anos de vida pública, e mais de 40 anos que eu digo, em 2 continentes, agora no mundo inteiro pela web, eu fui mais de 40 vezes detido e saí da prisão sem depender de advogado, porque a autoridade policial, depois de um longo interrogatório, percebia a minha autenticidade. Então eu não me acho nada, eu não quero achar nada, eu só vivo para servir o meu Senhor e meu Deus. Então um dia, que não está longe, todos compreenderão que não existe nenhum Cristo se eu não sou. Está chegando a hora que todos vão compreender que ou eu sou ou não existe nenhum, porque eu disse que voltaria quando houvesse guerra, tudo o que está acontecendo agora, explosão demográfica que salta aos olhos, muitos crimes, tudo está dentro daquilo que eu disse há 2000 anos. Então eu desafio que alguém encontre Cristo. Então eu sou o verdadeiro Cristo, o primogênito de Deus. Meu Pai me revelou no jejum, mas eu não quero que creiam em mim. Eu só digo para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, tiveram mais de 7 mil anos funcionando, que podem, vem aqui em Brasília conversar comigo pessoalmente, vem me questionar aqui, traga uma lista de perguntas. Eu não tenho uma pergunta que eu não respondo. Eu sou teodidata, na escola pública estudei 3 anos só, mas nas universidades eu fui só para dar conferência, inclusive em todas. Aqui em Brasília fui na UNB 2 vezes, numa outra universidade que agora não lembro não. Em São Paulo, na USP, na FAP, enfim, fui convidado só para falar, responder perguntas, principalmente aos estudantes de ciência. Tenham todos a minha paz. Carlos Carvalho, de Guimarães, Portugal. Estou cada vez mais farto. Agora em todo lado se fala de sucesso, prosperidade, vencer na vida e pregar culto aos milionários. Qual sua visão? Sucesso, vencer na vida, pregar culto ao milionário, pregar culto não importa a quem. Cada ser humano que quiser ter uma vida normal, saudável, invoca o Criador, como eu disse há 2 anos, pede a Ele instrução, iluminação, estabelece uma simbiose com Ele e leva uma vida saudável, normal. Esses que estão se delirando com fantasias são aqueles que eu disse já várias vezes, que só tem 10% dessa enormidade de mais de 8 bilhões de habitantes na Terra, só tem 10% de humanos, o restante são todos seres bestiais que reencarnaram precocemente com a indumentária carnal humana, bípede, e estão misturados. Isso é fácil ver. Os crimes que eles cometem, as coisas horrorosas que estão sendo feitas no mundo, são seres bestiais que reencarnaram precocemente com a indumentária carnal humana, assim, um corpo humano, biologicamente, perfeito, igual, conforme a família dele. Só que o espírito ainda não evoluiu. Ainda o espírito é um espírito de porco, um espírito animalesco. Então, esta é a grande realidade. Não depende de eu falar isso. Qualquer pessoa que raciocina, vê na mídia os crimes que estão cometendo, todos são seres bestiais que estão assim, disfarçados de humanos. Quem quiser entender, entenda. Tenham toda a minha paz. Pessoal, informe nome e cidade. Perguntas sem a cidade não serão repassadas ao INRI. Quem está solicitando bênçãos, fiquem até o final, que o INRI vai conceder a bênção do Altíssimo. José de Fortaleza, Ceará. É verdade que você amava mais o João do que os outros apóstolos pelo fato dele ter morrido de velhice e os outros não? Não é que eu amava mais o João, né? E sim que o óbvio é ululante. Se o João era o único que sabia quem eu era, por exemplo, apenas acreditava, então os gestos que o João praticava como discípulo eram diferentes dos gestos dos outros. E eu sabia, eu sentia isso, assim como agora mesmo, se uma pessoa vem aqui fingir que sabe quem eu sou, eu sinto que não sabe. Né? Os meus discípulos que estão aqui, não tem um deles que eu escolhi. E nem tem um deles que eu convenci a ser discípulo. E eles tiveram a revelação de Deus
E por isso que eu vi que eles sabem quem sou, e por isso que eles estão aqui ajudando-me na minha missão, fazendo perguntas, passando as perguntas, enfim. Todos os que trabalham comigo são tudo voluntários, ninguém aqui demanda salário. São todos porque têm consciência da minha identidade. Então, o João, no caso, há 2000 anos, pode ver que na hora da crucificação ele foi o único que continuou comigo até no pé da cruz. Quando os outros sumiram, o Pedro me ligou 3 vezes, enfim. Cada um que quiser pode estudar a coisa, tenha minha paz. Marcos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando por uma situação muito difícil. Não consigo nem dormir direito. O que devo fazer? De novo, uma única solução que tem. Pedir o Supremo Criador. Faça isto que eu disse já há 2000 anos. Eu disse há 2000 anos, não sejais como os hipócritas que se comprazem rezar em pé na sinagoga ou na praça pública para serem vistos. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora a teu Pai Celeste, em segredo do que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículos 5 e 6. Então agora, quem está? Esse que está fazendo, como é o nome dele? O nome dele é Marcos. Bom, de onde ele é? Campo Grande, Mato Enquanto eu não Grosso. respondi a pergunta, eu fico com ela aí na mão, para não ficar tendo esse atraso todo. Porque eu tenho que voltar para saber quem se trata para dizer melhor. Então tá, ele que faça isso, invoca o Pai no quarto com a porta fechada, não uma vez só. Invoca uma vez, 2, sempre faz assim na ordem. Eu vou explicar como é que vai fazer a oração. Aí depois vai sentir na mão a resposta que vem lá de cima. O No Pai Nosso, a oração mais poderosa que tem para alguém pedir para o Pai diretamente. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje sempre, ó Pai. Assim tu faz essa oração, pede ao Pai, tu vais ver que tudo muda na tua vida. Na primeira vez pode não sentir nada, na segunda, na terceira, já vai sentir em tuas mãos a resposta que vem lá de cima. Quem quiser, se não fala para onde quiser. Quem quiser aprender a fazer a oração Novo Pai Nosso, acesse lá no site henricristo.org.br ou henricristo.net. E está também no bojo da literatura da Source, Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Baixem lá, gente. Enio de Manaus. Henri, tudo bem? O que na Bíblia é de fato inspirado e o que é conto de fadas? A verdade é inspirada. E tem também a fantasia. Por este motivo, disse, reitero de novo, a Bíblia é sagrada sim, porque ela carrega em seu bojo muitos itens da lei sagrada. Mas é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo, só Ele pode dar vida para aquelas letras, só com a anuência do Altíssimo podereis compreender e fortalecer vossos espíritos, vossas almas, estabelecendo uma simbiose com o Criador Supremo. Inclusive, é bom que todos saibam que na Bíblia tem fantasias, porque infelizmente a Bíblia foi escrita por mãos humanas. Então, inspirado, colocaram a verdade. E outra hora, alguém escreveu coisas lá por sua própria conta, como disseram que Deus se arrependera de criar o homem, como também lá está escrito que Josué, inspirado por Deus, obediente, ele matou mulheres e crianças. Então tem que invocar o Pai para que ele inspire e dê a saber a verdade. A verdade. O primeiro falso profeta era cristão, por exemplo, está na Bíblia que ele confessa em Romanos 3, versículo 7, que ele era mentiroso, o Paulo. Então quem crê nele, depois de ele confessar, ele diz que com as minhas mentiras enalteço a Deus, porque me julgais pecador. Olha, uma pessoa que confessa que é mentiroso, quem crê nele, porque é ser enganado. Tenham todos a minha paz. Paulo Nobres, de Mato Grosso. Henri, o que vai acontecer após o juízo final? Uma nova vida, os habitantes da Terra. Para poder explicar melhor, tem que dizer como vai acontecer a ecotômia nuclear, enfim,
eu vou dizer resumidamente, e consequentemente os eleitos começaram de zero a vida. É assim, meu pai disse, eu já falei há mais de 40 anos, em toda a América Latina, nas faculdades, nas praças públicas, e agora, resumidamente, falo uma vez mais. Que os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Esqueceram-se também dos santos mandamentos. Desta forma, tudo mudou. Começaram a semearam catástrofes, né? Catástrofes, terremotos, inundações que com a hecatombe nuclear culminaram com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas estarão vivas na Terra. A maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça a onipotência, onisciência e onipresença. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens. As prisões serão transformadas em escolas. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Uma vez mais, reitero como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, santificado seja Teu nome, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em Ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então, respondendo a pergunta dele, como será depois? Então, está aí, depois, os eleitos, os sobreviventes, começarão de zero a vida, plantando para colher, em toda essa parafernália, tudo que foi feito até agora vai ficar parado. A vida começa na mãe natureza. Tenham todos a minha paz. Tem um pedido de bênção aqui e uma pergunta, pode ser? É que a pessoa que está pedindo a bênção, ele está sofrendo muito aqui, Carleno de São Luís, diz que tem um cisto na mandíbula inferior. Já não sabe o que fazer, está pedindo uma oração. Na hora da senhor. bênção, eu pedi a bênção no final, ele fica atento e será incluído na bênção. E o Arnaldo de São Paulo pergunta, Henri, o senhor não está cansado de dar conselhos para as pessoas? Não é fácil. É que eu não tenho direito de me cansar. Essa é a grande verdade. Eu não venho aqui, que tem gente que pensa que eu venho aqui para aparecer, que eu quero... Não, meu pai disse que eu tenho que responder perguntas, que eu tenho que sempre falar de novo, até que ele me diga que está liberado. Porque, por exemplo, eu passei um tempo, assim, falando uma vez por semana, uma coisa assim, até um pouco mais de tempo sem falar, aí a mídia nacional toda, sem exceção, disse que eu morri. Quer dizer, aí para falar que eu morri, todos fizeram. Eu fiquei impressionado, me mostraram. Tem gente hoje achando mesmo que o senhor... Até hoje tem gente ainda achando que eu morri. Então, por esse motivo que eu tenho que voltar a aparecer. É que é cansativo, o que é mais cansativo é responder perguntas de pessoas que parecem que não raciocinam. Eu tenho que responder para ver se ela começa a raciocinar certas coisas que requer muita paciência, sim. Tenham todos a minha paz. Adriano de Manaus, o que você acha da guerra de Israel? Israel não é sozinho fazendo guerra.
as guerras todas estão dentro. Tem muitos países guerreiros que não dá mídia, pequenos países, mas eu sei tudo isso que está acontecendo agora, para quem tem cérebro saudável, pode ver que é o que eu falei há 2000 anos, quando perguntaram quais seriam os sinais da minha volta. Eu disse, reitero uma vez, eu disse, quando vedes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, é apenas o princípio das dores. Então vereis o sinal do Filho do Homem, que agora podeis ver-me nessa máquina fantástica chamada internet. O que eu estou falando, por enquanto, está previsto em Apocalipse 1, versículo 7, que todo olho me verá, mas por enquanto nem todos estão me vendo. A maioria ainda está ignorando a minha presença na Terra. E ainda a maioria está acreditando que eu sou desses que se dizem Cristo, esses pastores que estão... Porque eu disse que eles viriam, eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígio, enganarão muito até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículo 5 a 24. Eles vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, por isso meu Pai me mandou com o nome novo, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. Então eles vieram com o meu nome antigo, fazem chantagem de dízimo, mas isso está chegando ao fim também, meu Pai disse. Muito em breve as coisas vão mudar radicalmente na Terra. Tenham todos a minha parte. Frank, de Ribeirão Preto, São Paulo. Henri, sua genitora participou da última ceia? Está se referindo à minha genitora há 2000 anos, né? Claro que não. Pois, para aqueles que não sabem, ela não podia participar da última ceia, porque até então ela estava ainda acreditando no que disseram para ela. E está escrito na Bíblia, quem quiser pode ver, até vou mostrar, que disseram que quando eu disse que eu sou o pão que desci do céu, quem não comer o meu corpo e não beber o meu sangue não se salvará. Eles acharam que eu estava louco, e daí vieram tentar me prender. Se puder mostrar para ele, viu a Bíblia, versículo, tudo para ver. Porque isso aí nunca foi mostrado numa missa que Maria pediu para os irmãos virem me prender. Marcos 3, versículo 20 e 21, que ela tentou prender. Tentou prender o senhor, sim, achando que estava louco. Alegando que eu estava louco. Então, por esse motivo que até a crucificação, depois da crucificação, então ela foi lá, como todo mundo sabe, e porque ela viu que eu tinha um discípulo meu que era rigoroso, consciente da minha identidade. Mas até então ela tinha, e eu não culpo ela, porque ela não entendeu o que eu disse, que eu sou o pão que desci do céu, quem não comesse meu corpo, não bebesse meu sangue, não se salvaria. Agora, depois que na última ceia eu falei, bebei, comei, este é meu corpo, bebei, este é meu sangue, aí ela entendeu o que eu estava falando. Só então que ela passou a entender, ela e todos os que pensavam que eu estava louco. Se puder achar a Bíblia aí, você... Já achei, senhor. Já achou? Sim. Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21. Posso ler? Porque isso é uma coisa que nunca em nenhuma igreja leram. Nunca foi visto em missa nenhuma isso aí. Pode mostrar, quando ler. Foram para prender o senhor porque achavam que o senhor estava louco. Então, daqui foi para a casa de Pedro, onde concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar alimento. Quando seus parentes ouviram isto, foram para o prender, porque diziam, ele está louco. Agora, quem são os parentes de Jesus? Está em Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando fora, mandaram-no chamar. Estava sentada à roda dele muita gente, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram-te. Ele, respondendo, lhes disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então pode ver que eu não deixei entrar porque eu sabia o motivo. Então quer dizer, depois dizem Santa Maria, Mãe de Deus, etc. Ela é uma mulher com suas fragilidades também, mas na última hora, claro, quando ela compreendeu o que eu falei, na última ceia, então todos compreenderam o que eu falei anteriormente. E daí então é lógico que ela foi lá, ainda de última hora, até quem quiser beber, que ela até se juntou com o João.
Qual é a outra pergunta? Não é você, foi eu que fiz a da Maria. Josiane de Campo Largo, por que você permitiu que seus apóstolos tivessem mortes tão terríveis, se você se diz Senhor? Olha, quem que diz que eu que permiti? Como é que imagina amar prova de que aquele que ficou fiel até o último momento, que sabia quem sou, não teve uma morte assim, morreu de velho, desenganou de velho. E os outros porque na hora do vamos ver, eles debandaram. Tiveram medo, né? Para que todos estão perguntando, querendo saber de novo qual é a prova, quem eu sou de uma vez, mas da parte do meu pai, eu vos digo. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trânsitos mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiver a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusa a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, e até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a consciência que te inunda deles o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SUST. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci
INRI é meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI, INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de quantos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, dulce justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Racilã de Bom Despacho, Minas Gerais. Você estava presente na criação do mundo? Meu Pai, Senhor e Deus, que é quem criou tudo que podeis imaginar, Ele era o único que estava presente de tudo. Depois dele, toda a criação veio. Ele é o único Senhor do Universo e Ele é o Criador Supremo. Não tinha ninguém mais senão Ele. Depois, na sequência, porque eles querem compreender, a natureza foi se formando. Quem quiser pode estudar, isso é uma coisa muito profunda, quem quiser pode estudar ciências, porque assim agora num programa desse que eu estou respondendo perguntas, como é que eu vou enumerar os detalhes? O senhor é o primogênito. Sim, eu sou o primogênito, mas acontece, quando ele criou o mundo, eu ainda não estava, só depois que ele me criou. Tenho toda a minha paz. Paulo de Tarso, sou de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Gostaria de saber se Judas Iscariotes teve a salvação. Paulo de Tarso. Bem, o Judas Iscariotes, já que ele fez essa pergunta, ele não devia nem ter se suicidado. Mas, respondendo a pergunta dele, quando eu fui expulso da Inglaterra, vivi 7 meses na França, e o Judas Iscariotes reencarnado foi meu assessor lá durante todo o tempo que ele estava lá, e depois quando eu voltava lá, sempre tem foto dele, mostra uma foto dele aí, carregava minha sacola. Ele era um oficial do exército francês, o nome dele era Christian Aubry, fui hóspede dele na Rue de la Fontaine, número 1, no Banlieue de Paris. Enfim, ele me levou na Grande École Polytechnique de Paris para falar aos estudantes. Enfim, aí depois o meu último encontro com ele, até patético, porque ele até então eu não sabia quem era, ele sabia que era um dos meus do passado, mas ele não tinha se identificado. No último encontro ele se ajoelhou na frente de todos os que estavam presentes, os outros auxiliares meus. Rabi, pardonne-moi, je suis pas digne de toi, je suis Judas Iscariotes. Falou isso chorando e foi embora, eu nunca mais ouvi. Eu queria explicar para ele que era coisa do passado. Enfim, viu? Mostraram aí? Mostramos. Pode ver, ele está com a minha sacola na mão. Que Deus o tenha em sua santa paz. Mário, de Caruaru, Pernambuco. Mestre, o que o senhor acha dos dízimos da igreja evangélica? Não é questão de achar isso, sim, explicar que tudo é uma chantagem. A chantagem do dízimo é terrível, é uma coisa mais asquerosa que estão fazendo até hoje, usando o meu nome antigo obsoleto Jesus. Por esse motivo que meu pai me disse, porque eu avisar que eles iam fazer isso, eu disse: orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível. Se fosse Mateus 24, versículos 5 e 24, onde eles vieram usando meu nome antigo, obsoleto Jesus. E por este motivo meu pai me reenviou com um nome novo, como está em Apocalipse 3, versículo 12, que eu virei com um nome novo, e meu nome novo é INRI. Então aqueles que continuam acreditando são jesuítas, não são cristãos. Porque os cristãos verdadeiros não vão nas igrejas, porque eles sabem que eu ensinei a orar no quarto com a porta fechada.
Eu ainda disse assim, não sejais como os hipócritas que se comprazem em orar em pé na sinagoga ou na praça pública para ser vistos. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em seguida pelo que se passa e te abençoe. Está lá em Mateus 6, versículos 5 e 6. Que tenham todos a minha paz. Alessandro de Niterói, Rio de Janeiro. Fui traído de novo. Devo perdoar? Me ajuda, Henri, por favor. Se ele foi traído de novo, né? Invoca o Pai, pede o Pai para ele te inspirar, te mostrar o que é melhor. Que foi traído de novo, diz ele, né? É uma coisa muito estranha. Se ele foi vivendo com a mesma pessoa, então ela está dando sinal que não é para ficar com ele, que não é para ficarem juntos. Então por isso que ele tem que pedir ao Pai, orar ao Pai, como eu disse, no quarto com a porta fechada, e o Senhor vai mostrar o que é melhor para ti. Muitas vezes pode ser que sozinho seja melhor do que acompanhado de alguém que não te ama. Mas eu não posso, nem se viesse pessoalmente eu falar alguma coisa, mas lá de longe só me pergunta e só respondo isso. Ora, o Pai, ele te inspirar e ver o que tu faz da tua vida. Tenha minha paz. Oliver de Pindamonhangaba. Inri, as pessoas corretas morrem e vão para o céu. Os pecadores que morrem ficam na terra para ser reencarnado. Então, eu fui pecador e reencarnei, por isso que estou aqui? Certamente. Você está esperando. Ainda bem que está tomando consciência. Às vezes não precisa cometer um crime bárbaro, não precisa ser um assassino. Cometer pecados tem que ficar aqui para evoluir. Fez coisa errada, tem que aprender a não invejar, a não ser orgulhoso, enfim, aí a pessoa vai reencarnando até conseguir ver, separar o bem do mal. Tenham todos a minha paz. Alcides Neves, de São José dos Pinhais, Paraná. Inri, o senhor é maçom? Sempre me perguntam de novo, e eu não sou maçom, primeiro. A maçonaria não é religião, é uma confraria. E já muitas vezes se encontraram comigo, inclusive lá em Curitiba, quando eu vim para cá, transferi a sede para cá, me convidaram, eu falei durante 2 horas lá no Grão Oriente do Paraná, o líder lá me convidou, eu falei para mais de 200 maçons lá, que me receberam com muito respeito, eu pedi ao Pai uma bênção e pronto. E no México, eu falei na maçonaria do México, na minha longa caminhada, sempre os maçons foram muito respeitosos, muito amáveis, me questionavam, muitos vieram pedir a bênção, aqui em Brasília também, enfim, só que eu não sou maçom, não posso ser de nenhuma confraria, eu sou o servo de Deus, o verbo de Deus, eu vim aqui para instituir o reino de Deus na terra, formalizado pela SOTA, então não posso pertencer a nenhum clube, a nada, não posso nunca ser candidato a nada, porque eu estou aqui por ordem do meu Pai, Senhor de Deus. Tenho toda a minha paz. Tiago Brock, de São Paulo. Inri, você tem um diálogo com Deus? Ou seja, ele te responde com palavras, vocês conversam? Não digo em oração, mas um diálogo como de pai para filho? Não é assim. Meu Pai, Senhor de Deus, me diz o que devo fazer e eu obedeço. Se não obedeço, uma forte dor de cabeça tenho. Então, obedeço o Senhor e é isso. Não é como uma conversa. Não é como uma conversa de pai e filho biológico. Ele é o Senhor do universo. Eu me curvo diante dele. Eu invoco ele, peço para ele qual é o procedimento daqui para frente. Tudo que eu faço, inclusive, ele disse. Ele que mandou entrar na Catedral de Belém, falando de mais de 10 mil pessoas tinha comigo. Falei durante 3 horas na TV Guajará, ao vivo, na véspera. E depois ele me ordenou que eu praticasse o ato libertário e lá instituir a Igreja de Deus. No meio da catedral, quando estava saindo, que ele disse o nome da SOTA. Ele disse, pois, esta não é minha casa, ele disse. Minha casa é tua casa, essa não é minha casa, é a casa da idolatria, que vem no meu nome, chantageia em meu nome, etc. Então fala, o mundo que esta ordem veio de mim, e ordeno que institua o meu reino, e aí ele deu o nome da SOS, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, no meio da catedral. Depois, quem quiser, pode ver as fotos desfilando no caminhão da polícia. Mostra aí para eles, pelo menos um pouquinho. Tem uma ideia, já me fizeram. Tá. Fotos do ato libertário. Podem verificar essas fotos no livro Despertador Explosivo Volume 1. Baixem lá gratuitamente no site henricristo.org.br ou henricristo.net.
as fotos do ato libertário perpetrado por Henrique Cristo em 1982 no interior da Catedral de Belém do Pará. Nesse livro aí tem as fotos da época, fizeram um livro muito elaborado por discípulos, e tem todas as fotos da época, e tudo que aconteceu, tem para mostrar que é um livro sério, tem até quando está na prisão, tem até, dá para ver pessoas tomando a bênção, ajoelhadas na prisão. Até sua ficha carcerária. Tudo. João de Novo Gama, Goiás. Henri, você tem desejos sexuais? Desde 1979, Deus me deu poder sobre a carne. Já não tem mais essas inquietudes que são normais nos homens. Até 1979 eu vi como os homens vivem. Mas em 1979 eu jejuei e Deus me deu poder sobre a carne. Igual que há 2000 anos também. E há 2000 anos também, para aqueles que não sabem, tem uma parte na Bíblia em que diz: animai-vos, eu venci o mundo. Como se eu não tivesse antes a mercê das fraquezas da carne do mundo, não teria dito eu venci o mundo. Venci no jejum também há 2000 anos. Rafael Muniz. Minha esposa Dinara Muniz gostaria de saber sobre sua visão sobre Oxalá. Somos de Porto Alegre. Oxalá. É de Candomblé, eu acho. Oxalá, acho que ele é... Não, Oxalá é a imagem que eles têm, botam uma imagem como se fosse eu. Na linguagem esotérica, da Umbanda, etc., Oxalá seria Cristo, na imagem deles. Tá? E o que o senhor acha disso? Eu não posso censurar, porque afinal de contas, eles... Mas tem imagens? Sim, mas eu não vejo nenhum mal neles pensarem assim, mas não adorar a estátua, né? Mas eu sei que eu tive o meu mais fiel escudeiro do Rio de Janeiro, Pio Varela. Ele tinha 35 anos, durante 35 anos ele foi instrutor da Umbanda no Rio de Janeiro, justamente falando de Oxalá. Aí quando ele me encontrou na Praça da Cinelã, no Rio, primeira vez que eu estava falando no povo, ele veio comigo e ficou fiel a mim até os últimos dias. Ele estava 35 anos falando disso. Tem fotos dele aí no livro. Esse livro Despertador que elas falaram aí, que falam, se quiser, baixa, é de grata, não custa nada, só que você não tem preguiça, só lá baixa e vai poder ver todas aquelas fotos, toda a minha história, até pode baixar para criticar, para montar um quebra-cabeça, mas está lá. Olha ele aí, ó, tá na tela, foi ele? o Pio Varela. Tá aí, ó, Pio Varela, meu fiel servidor. Depois que me encontrou, ele inclusive trouxe o chefe da Umbanda do Rio de Janeiro para tomar uma bênção, e daí como o chefe dele disse que era muito perigoso me convidar, porque 5.000 pessoas que frequentavam o centro lá, então ele não me convidou para ir lá, eu também não fui, mas ele resolveu dedicar a sua vida para o reino de Deus. Alex de Feira de Santana, na Bahia. Quem é o anticristo atualmente? Todos que são contra mim são anticristo. Anticristo é alguém que é contra Cristo. Então todos são, e o principal, não tem um principal, os principais são os líderes, que essa gente toda, os jesuítas, que se pensam cristãos, porque todos esses que vão nas igrejas são os jesuítas. Vão na igreja em nome de Jesus, são jesuítas, escravos do nome antigo de Jesus, e vão na igreja procurando Jesus, enquanto que ignoram, e está na Bíblia que eles têm lá, que eu disse que eu vinha com um nome novo, Apocalipse 3, versículo 12. Então, meu nome novo é Henri, e eles continuam jesuitando. Então, são esses todos aí que blasfemam contra mim, etc. Repete a pergunta. Mas que coisa, que menino mais relaxado, terceira vez que eu vou saber, está comigo há 30 anos. Tá. Quem é o anticristo atualmente? Pois, eu estou acabando de falar, então deixa de estar comigo 30 anos. Quando eu peço o nome, eu tenho que mostrar. Eu já estava vendo outra. Não, mas não interessa, enquanto não tem interesse, vou ter que mostrar. 3 vezes a ele, mas quer chamar a atenção pelo ridículo. Não, mas as outras vezes eu encontrei rapidinho. Pois é, mas então tá. Quem é o anticristo atualmente? Eu estou dizendo todos que são contra mim. São os anticristos, porque eu sou Cristo e são contra mim. Os líderes deles, Silas Maracutaia, Pedir Mais Cedo, que pede mais cedo, que ele fundou a igreja, só adorando o demo, são todos os anticristos. Né? E aí por diante, tenham todos a minha paz. Joseph de Brasília. O senhor já esteve frente a frente com Deus? Como ele é? Deus não é como vos ensinaram enganando um velhinho, barbudo, barba branca, não. Deus é onipresente.
Então, só para ter uma ideia, quer saber como ele é do tamanho maior que o universo. Então, para tu ver Deus, tu olha para a natureza, para o mar, tu vê Deus que criou o mar, tu vê nas plantas, nas aves. Então, ele é onipresente, ele vivifica cada célula de vosso corpo, cada partícula de vosso sangue. Então, Deus não dá para a gente ver como uma pessoa. E onde ele reina absoluto é lá em cima. Agora eu vou responder uma pergunta a mais e vou pedir para a bênção. E pronto. Keila Flores, de Palmas, Tocantins. A vivência crística é um estado de consciência? Vivência crística é ser Cristo, não pode ter dois. Quer dizer, não ungido ou ungido, né? No russo, no grego. Quer dizer, ou ungido. Agora, viver uma vida como instruo da parte do meu pai, é muito saudável, se a pessoa seguir as minhas instruções, né? Mas agora eu vou falando umas palavras aí, depois vou pedir o pai a bênção. Quem quiser. Posso dar um recado? Pode, deve, pronto. As perguntas que não foram respondidas hoje serão repassadas nas próximas lives. Ativem as notificações da rede social na qual estão assistindo. Acompanhem nossas lives. Durante a semana, elas acontecem em dias alternados, sempre às 20 horas e 40 minutos, horário de Brasília, e aos sábados estamos ao vivo a partir das 17 horas. Quer dizer, quase sempre, né? Porque às vezes pode ser no outro lado também, né? Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente. Toda a alma requer compreensão e sapiência. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador, estiverdes tomando sobre vós um encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente. Ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime, que mesmo neste século de corações duros, continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora, aqueles que querem participar da bênção, colocam as mãos assim, olhos bem abertos, porque vos ensinaram a fechar os olhos. Mas isso aí encontrareis trevas. Abrem bem os olhos, eu vou invocar o Pai, e Ele vos abençoará sobejamente. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos, meus filhos, até breve e até sempre.